Graça e paz, amada igreja. Nessa noite nós queremos declarar o nosso amor a Deus. Declarar o quanto nós adoramos a um Deus que cuida de nós, que nos protege, nos livra de todo mal, que conforta o nosso coração. Então nesse momento, Senhor, nós te rendemos graças. Graças porque o Senhor é bom, o Senhor é majestoso, misericordioso. Sabemos, Senhor, que em todos os momentos podemos contar com a sua presença em nossas vidas. Podemos, Senhor, nas nossas casas te adorar, louvar ao seu nome, te engrandecer, Pai. Neste domingo, Senhor, em especial, nós queremos declarar que nós te adoramos, que o nosso coração é seu. Senhor, em nome de Jesus, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Recebe, Senhor, a palavra, Senhor, que iremos ministrar nessa noite, as canções. Usa as nossas vidas para que o seu reino, Senhor, seja expandido, para que muitas casas sejam alcançadas, para que vidas, Senhor, venham, Senhor, em nome de Jesus, se converter a Ti, que é o único que podemos confiar, porque sabemos que cuida de nós. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Tu és santo. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá.
se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás, vem. Aleluias. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, é pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que as bondades e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Livrado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça,
todo coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará. Meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego. Dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego. Dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego. Dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós,
derramamos louvor somente a ti. Aleluias. Glórias ao seu nome, Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui. É a 5ª semana que nós estamos reunidos de forma virtual. Mas nós temos crido que esse tempo em breve vai passar. Então, se prepare aí. E no dia que se chama hoje, tenha nos seus lábios e no seu coração o louvor que engrandece, que glorifica ao nome do nosso Deus. Assim como nós acabamos de cantar aqui, com teu fôlego dentre nós, derramamos louvor somente a ti, ó Deus. Nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor com a sua vida nessa hora. Eu quero pedir a você que abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus. Só vou pedir para os irmãos da técnica aqui mudarem o texto para a revista e atualizada, por favor. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais uma noite que estamos reunidos em tua presença. Cremos que a tua palavra ela é poderosa para fazer as transformações e as mudanças necessárias em nossa vida, a fim de podermos viver o melhor do Senhor sobre essa terra. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nossos corações para nos moldar, para nos transformar conforme a tua vontade. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem hoje, meu irmão e minha irmã, é aproveitando as oportunidades. Nós vamos ler aqui alguns textos, mas o nosso texto base está aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 21. E eu peço a você que não saia aí da sua Bíblia desse texto, mas nós vamos movimentar alguns textos da palavra. Queria ler aqui com os irmãos também Colossenses capítulo 3, versículo 16. Esse texto é muito semelhante ao texto em que nós lemos aqui de Efésios, capítulo 5, do 14 ao 21. O texto diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Dois textos bem parecidos, né? O texto de Efésios ele é um pouco mais detalhado em algumas questões, mas aqui o texto de Colossenses eu quis trazer apenas para mostrar aí a similaridade
do ensino paulino a respeito dessas verdades que nós vamos compartilhar hoje. No versículo 14 de Efésios 5, nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo uso, referência de alguns textos do Antigo Testamento que eram usados como cânticos, como hinos antigos ali, que a igreja, que os irmãos, que a nação de Israel utilizava para cantar ao Senhor, louvar a Deus. E o apóstolo Paulo, ele se faz uso desses textos, que está lá em Isaías capítulo 26, versículo 19, é um texto de Isaías que reflete um cântico de confiança e proteção divina. E ele diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. E esse mesmo texto de Efésios 5,14, ele também remete a um outro texto de Isaías capítulo 60, versículo 1, dizendo assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu creio que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está nos trazendo essa lembrança desses dois versículos, porque no decorrer do texto em que nós lemos, nós vamos ver algumas instruções do apóstolo Paulo para a igreja de Efésios, e não apenas a igreja de Efésios, nós podemos ver aqui em Colossenses 3,16, uma instrução semelhante do apóstolo Paulo para os colossos. Então eu creio que no ensino paulino, essa verdade ela é muito importante para os nossos dias atuais. Dias em que estamos vivendo de confinamento nas nossas casas. E nós vamos dar continuidade no texto. No versículo 15, o apóstolo Paulo vai nos exortar para termos atenção ao nosso procedimento. Paulo nos exorta a isso, para que nós não sejamos pessoas tolas, mas pessoas sábias. E é muito importante nós considerarmos isso nessa noite, meus irmãos, porque muitas vezes o nosso procedimento, ele está desassociado com a nossa palavra. Muitas vezes nós temos um discurso de sábios, mas com um comportamento, com atitudes de pessoas tolas, de pessoas insensatas, de pessoas que não vivem essa sabedoria de Deus na sua vida. Assim como ele começa, lá, aqui no capítulo 5, versículo 1, se você puder abrir comigo aí, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. E aí ele diz no versículo 2, e andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que Cristo, ele foi uma oferta. Cristo, ele não apenas disse coisas. Cristo, e no ministério de Cristo, ele não apenas disse palavras bonitas, lançadas ao ar, sem que a sua vida de fato demonstrasse e comprovasse, refletisse as suas atitudes. E é isso que o apóstolo Paulo está nos trazendo à reflexão. Sabemos que a maneira de agir de Cristo refletia plenamente as suas palavras. Ou seja, como deve ser a nossa vida? As nossas atitudes, elas devem refletir de fato no Deus em quem nós temos crido. E a nossa boca, aquilo que nós declaramos com a nossa boca, as palavras que são declaradas com os nossos lábios, devem refletir as nossas atitudes como verdadeiros cristãos.
Mas talvez, nos dias de hoje, nós não estejamos aproveitando isso. Talvez o nosso procedimento esteja desassociado com aquilo que nós cremos. Talvez nós, como filhos de Deus, como homens, como mulheres de Deus, como pessoas que estão aqui nesse mundo, nós até dizemos que nós confiamos em Deus, nós até dizemos que nós cremos em Deus, mas as nossas atitudes não estão, de fato, demonstrando isso. Então é muito importante, querido irmão, querida irmã, você que está assistindo essa palavra, que nós possamos entrar em concordância daquilo que nós falamos com aquilo que nós verdadeiramente estamos vivendo. No versículo 16, o apóstolo Paulo vai dar continuidade no seu ensino, e eu gostaria de me focar nessa ministração, principalmente do versículo 16 até o versículo 21, que eu entendo que são verdades muito tremendas que o apóstolo Paulo trouxe para a nossa reflexão, que nós precisamos entender isso. E a primeira reflexão e a primeira verdade que nós vamos falar aqui, baseado no que o apóstolo Paulo declara no versículo 16, é: os dias são maus. Eu vou repetir mais uma vez: os dias são maus. Querido, eu não estou dizendo isso apenas por causa dessa pandemia. Eu não estou dizendo isso apenas por causa desse tempo de confinamento em que nós estamos. Eu não estou dizendo que os dias são maus apenas por causa do coronavírus. Eu não estou dizendo isso por causa dessas coisas que estão acontecendo. Não. O apóstolo Paulo diz que os dias são maus. Por que é importante nós refletirmos nesta verdade que o apóstolo Paulo traz aqui? Eu creio que o apóstolo Paulo, quando fala isso, de alguma maneira, ele estava lembrando das palavras de Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, quando ele disse assim: e não vos inquieteis com o dia de amanhã, mas basta a cada dia o seu mal. Ou seja, de alguma maneira eu entendo que o apóstolo Paulo estava se reforçando nessa verdade que Jesus trouxe para dizer isso. Por que é importante, meus irmãos, minhas irmãs, nós entendermos que os dias são maus? Porque muitas vezes a nossa mente está condicionada a entender que as oportunidades que nós viveremos nas nossas vidas, as oportunidades de bênção, as oportunidades de vitória, as oportunidades de fazer a obra do Senhor, muitas vezes só acontecerão nos dias bons. E muitas vezes a nossa mente nos engana. A própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e muitas vezes nós somos enganados pela nossa mente. Muitas vezes nós somos enganados por essa visão mundana. Muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração. E aí, quando os dias que nós consideramos dias maus, nós achamos que nós não teremos oportunidades nas nossas vidas. E nós vivemos de qualquer maneira. Nós nos entregamos. Nós não vigiamos. Nós andamos de forma displicente, nós andamos de forma relaxada, nós andamos de forma dissoluta, é o que nós vamos ver no texto, o apóstolo Paulo trabalhando isso conosco. Por isso, é importante nós refletirmos em algo que é importante. Eu gostaria de trazer algumas perguntas como reflexão para nós. E a primeira pergunta que eu queria fazer para nós nessa noite é: o que são dias bons? Será que você já parou para avaliar e para considerar isso? O que de fato são dias bons? Será que nós temos respostas para isso? Eu ousei em trazer algumas respostas aqui. E talvez você aí na sua casa esteja pensando nisso agora. O que são dias bons? E eu trouxe aqui algumas respostas.
que talvez sejam as mesmas que vocês vão chegar. Talvez os dias bons para nós sejam dias quando nós consideramos que nós não temos problemas no nosso trabalho, o nosso chefe não pegou no nosso pé. Talvez dias bons para nós sejam dias quando nós estamos com a nossa esposa, ou com o nosso marido, ou com a nossa namorada, ou com o nosso namorado, com os nossos filhos, e nós não brigamos naquele dia, não teve nenhuma discussão. E nós consideramos isso como dias bons. Quando os nossos filhos estão super comportados, olha, o dia foi bom hoje, meu filho não fez nada de errado, eu não tive que corrigir ele. E nós consideramos isso como dias bons. Os filhos fizeram lição de casa, e aqui em especial você, pai e mãe, que está aí nesse confinamento, sabe como tem sido desafiador o trabalho de ensinar os filhos, né? Algumas escolas estão mandando lição de casa, e eu que tenho 3 filhas, junto com a esposa, a Roberta, ali, a gente está se desdobrando para fazer as lições, todas as lições que normalmente as crianças faziam na escola, os professores mandando para casa. É um desafio. Aí vamos pensar assim, olha, fizemos as lições, deu tudo certo, conseguimos passar todas as informações. Hoje foi um dia bom. Talvez a gente olhando para as nossas finanças, a nossa conta no banco estando com bons recursos, a gente olha para essas coisas, tudo em ordem, tudo arrumadinho, como o pastor Jorge gosta de dizer, né? Quem acompanha aí a nossa igreja sabe. O pastor Jorge gosta muito de dizer isso, olha, tudo certinho, tudo do seu jeitinho, tá tudo arrumadinho. E talvez essas respostas sejam para nós sinônimos de dias bons. Mas será que isso de fato reflete dias bons? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta a considerar que os dias são maus. Por que é importante nós considerarmos que os dias são maus? Porque nós andaremos em vigilância. Vigilância. E nós andaremos atentos. Nós andaremos assim como o lema dos escoteiros, sempre alertas, né? Com prudência, com sabedoria. E o apóstolo Paulo tem falado isso aqui nesse texto para nós. Sejam sábios, não sejam como loucos, não sejam como nécios, mas hajam com sabedoria, né? E aproveitem as oportunidades, porque os dias são maus. Se nós acreditarmos que em cada um desses dias maus, né, de fato a realidade é que nós viveremos dias maus, nós passaremos a enxergar as oportunidades de Deus, as oportunidades que aparecerão em nossas vidas, e nós estaremos preparados para aproveitar cada uma delas. Vale considerar aqui, e nós vamos ver aqui alguns versículos, que Paulo está trazendo de ensinamento para algumas igrejas, a qual ele escreveu as suas epístolas, as suas cartas, em momentos que ele traz a luz para os irmãos aproveitarem as oportunidades. Gálatas 6, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero ler também com os irmãos aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. E agora nós vamos para Colossenses,
capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Olha que interessante, o apóstolo Paulo trazendo aqui, né, esse mesmo princípio de nós aproveitarmos as oportunidades. E também algo que me chama a atenção é um texto de Lucas, no capítulo 19, versículo 44, a parte B. É um momento em que Jesus ele está vendo Jerusalém, e naquele momento em que Jesus vê Jerusalém, ele chora, e ele vai fazer um lamento. E nesse texto, versículo 44, a parte B, Jesus ele vai dizer assim: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus olha para Jerusalém e ele lembra da obra de salvação que ele vem. Ele vem como o Messias, mas a nação de Israel não aproveitou a oportunidade da visitação de Jesus. E por conta disso, a salvação chegou para nós hoje aqui. Eles não aproveitaram a oportunidade do Messias no meio deles. Sabe, queridos, os dias são maus. Nós precisamos ter essa clareza. Não ache que as coisas vão melhorar. Não ache que as coisas daqui para frente vão ficar boas, porque isso é ilusão. Se nós, de fato, entendermos e enxergarmos a visão bíblica, nós sabemos que daqui para frente as coisas só vão piorar. Os dias são maus. E os dias são maus não é uma condição de que as coisas um dia estarão boas ou estarão maus, mas não. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E esse mundo, por causa do pecado, ele foi contaminado. E as pessoas estão longe de Deus. E as pessoas, elas não obedecem a Deus. Não têm o seu coração voltado a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 5. Ele está dizendo que as pessoas, elas não têm mais o seu coração inclinado a Deus. Elas não procuram agradar a Deus. Mas isso é diferente para a igreja. Independente da condição do dia, independente da realidade em que vivemos, a nossa postura como cristãos é: nós vamos seguir a Deus. Nós vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá nesses dias maus para fazer a sua vontade, para ir ao encontro do seu querer para nós. Isso fará a diferença, sabe? Os dias são maus porque esse mundo está contaminado pelo pecado. Os dias são maus porque o diabo ele tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não consigam ver o tempo da visitação de Jesus. Se a própria nação de Israel não conseguiu vê-lo, que estava ali fisicamente, quanto mais nos dias de hoje nós temos visto que pessoas têm morrido, pessoas têm se afastado de Deus, pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, porque elas não têm reconhecido e não têm aproveitado essa oportunidade que nós temos hoje, nesses dias maus, de reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Muitos estão morrendo sem, de fato, conhecer o verdadeiro Evangelho. Quantos nesses dias têm morrido por causa do Covid-19 sem conhecer a Cristo? Sabe, querido, nesses textos que nós citamos aqui para vocês agora, algo que nos chama muita atenção. A palavra oportunidade, que o apóstolo Paulo está citando, e a mesma palavra que Jesus está citando em Lucas 19:44, ela se refere a uma palavra que no original grego, ela quer dizer kairos.
kairos. E essa palavra kairos, ela tem sido usada muito na igreja. Porque nós sabemos que os gregos, eles usavam a palavra tempo de maneiras diferentes. Quando eles queriam se referir à cronologia dos fatos, dos atos, das ações, se referir às questões ligadas à questão do relógio, da cronologia, eles usavam a palavra cronos para usar esse termo, né? Mas quando era para falar de um tempo oportuno, de uma oportunidade, de algo que aconteceria no momento certo, na hora certa, eles usavam a palavra kairos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso, que nós precisamos ter esse kairos, aproveitarmos essa oportunidade é esse kairos, nesses dias maus, para que nós possamos aproveitar isso. E eu entendo que esse kairos é preparado por Deus. Esse tempo oportuno é preparado por Deus para as nossas vidas. Assim como o apóstolo Paulo também em alguns textos, nós não vamos ler aqui, ele vai dizer assim, que na plenitude dos tempos, Cristo veio. Ou seja, num tempo que foi preparado por Deus, no meio das gerações, das épocas, dos séculos, na plenitude dos tempos, Cristo veio. E foi nesse kairos que Cristo veio e se manifestou a toda a humanidade. É dessa mesma maneira que o apóstolo Paulo nos exorta aqui, para que nesse kairos, para que nesse tempo oportuno de Deus, nós venhamos aproveitar essas oportunidades. Nos dias maus, sabe, querido, você pode aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado. Não é desculpa para ninguém. Nós estamos em confinamento nas nossas casas. Nós estamos já na 5ª semana de confinamento nas nossas casas. E eu não quero aqui que essa palavra seja pesada para ninguém, mas é uma verdade. Será que nós temos aproveitado o kairos de Deus? Porque se nós estamos nesse tempo de confinamento, Deus preparou esse tempo com um propósito. Se nós estamos nas nossas casas, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos queridos, Deus preparou isso com um propósito. Será que nós estamos aproveitando esse kairos de Deus? Será que nós temos inclinado os nossos corações para buscar a Deus? Ou será que nós estamos dando desculpas, dizendo que nós não temos mais tempo? Que nós não temos mais oportunidades, porque os dias são maus? Olha, eu não estou buscando a Deus porque os dias são maus, porque eu estou com uma enfermidade, porque eu estou passando por um problema de saúde, porque eu estou com problemas financeiros. Será, queridos? Quais serão as nossas desculpas? Nós não temos mais, nesse tempo em que nós estamos em casa, nós não estamos indo para o trabalho. Talvez alguns trabalhando de casa, home office. Mas alguns não estão trabalhando. Alguns estão em casa. E não estão aproveitando esse kairos de Deus, que Deus nos deu. Estão usando desse tempo para se entreter, buscar notícias na internet, fazer tantas coisas, sendo que nós estamos perdendo esse kairos que Deus tem nos dado, nesses dias que são maus, para nós podermos voltar o nosso coração para buscarmos a Deus, e como assim diz o apóstolo Paulo no versículo 17, para que nós possamos ser pessoas que busquem entender qual é a vontade do Senhor. Será que nesse tempo oportuno que Deus tem nos dado,
Nós estamos inclinando os nossos corações, as nossas vidas. Nós não estamos sendo pessoas insensatas. Estamos buscando ser pessoas sábias e buscar entender qual é a vontade do Senhor. Talvez nós não estamos fazendo isso. Eu quero te desafiar nessa noite. Se você está perdendo o seu tempo, aproveite esse kairós de Deus na sua vida hoje. Comece a buscar a Deus e comece a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe? Muito se diz, eu preciso entender a vontade de Deus para mim. Qual é a vontade de Deus para mim? Sabe? Nós só vamos saber e nós só vamos conhecer a vontade de Deus para nós se nós nos aproximarmos dele. Se nós nos achegarmos a Deus, se nós nos aproximarmos, e eu quero te dizer que hoje é tempo de nós nos aproximarmos de Deus. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. O kairós de Deus está sobre a sua vida hoje. Deus se manifestou sobre a sua vida hoje. Esta palavra que está sendo pregada é o kairós de Deus na sua vida. É a oportunidade que Deus está te dando para se revelar a você, porque Ele quer que você o conheça, Ele quer que você o busque, Ele quer que você se aproxime dEle com fé. Faça isso, se aproxime de Deus confiadamente, porque os dias são oportunos, Deus está nos dando esse tempo de maneira oportuna, o kairós dEle foi manifesto a nós e nós temos a oportunidade no dia que se chama hoje de buscarmos compreender e buscar conhecer qual é a vontade de Deus para mim. Talvez a sua cabeça esteja confusa. Sabe, queridos, não estamos vivendo dias bons. Os dias são maus. E a nossa mente está confusa, muitas vezes o nosso pensamento está confuso, a nossa forma de considerar as coisas estão confusas. E nós precisamos aquietar o nosso coração e a nossa alma. E eu me lembro aqui, não estava aqui no script da pregação, mas eu me lembro o que o salmista escreveu no Salmo 46. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, querido? Nós precisamos parar tudo. E talvez esse kairós de Deus para nós, nesse tempo que parou tudo, parou a economia, parou a sociedade, todo mundo nas suas casas, Deus te dando uma oportunidade de conhecê-lo. E talvez você que já é cristão, de aprofundar esse relacionamento. E de você que não é cristão, de trazer uma luz. Deus está trazendo uma luz ao seu coração. O apóstolo Paulo disse aqui: desperta tu que dorme. Se você está dormindo, essa noite é uma noite de nós despertarmos. Saia dessa morte, saia dessa condição de morte em que nós, porventura, estejamos vivendo, e se levanta, porque Cristo nessa noite está trazendo luz ao nosso coração, para que nós possamos aproveitar a oportunidade para conhecê-lo, para conhecer verdadeiramente o amor que excede todo entendimento. Vamos aproveitar esse kairós de Deus hoje, meus irmãos. E como nós podemos entender a vontade de Deus? Quando nós nos aproximamos dele. E aqui o apóstolo Paulo diz, versículo 18, que a forma de nós podermos conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas é nós nos enchendo do Espírito. Aqui na minha versão, na versão que nós estamos lendo, diz assim: enchei-vos do Espírito. Em algumas versões diz enchei-vos do Espírito, mas o sentido original quer dizer sede cheios. É uma ação de Deus, de alguma maneira, nos enchendo, e algo que nós também fazemos. É uma parceria. O Senhor nos enche enquanto nós fazemos algumas coisas.
E aí quando ele diz para nós não nos embriagarmos com vinho, o que leva à devassidão é que nós estamos perdendo tempo, fazendo coisas que não vão nos levar a nos encher do Espírito Santo de Deus. Fazermos uso dessa linguagem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se embriagar com vinho, que vai nos levar para um lugar de excesso, vai nos levar para um lugar onde apenas os nossos desejos serão satisfeitos, a nossa vontade será satisfeita. Nos levará para um lugar de libertinagem, nos levará para um lugar onde a presença de Deus não está. E ele diz assim, mas se encham do Espírito, enchei-vos do Espírito. E no sentido original, para nós sermos cheios do Espírito. Porque só Deus pode nos encher do Espírito. Mas existem atitudes que nós fazemos que contribuem para que o Espírito Santo tenha liberdade em nossa vida. Porque o que é ser cheio do Espírito? É a nossa vida estar sob o controle e a direção dele. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós fazemos a vontade de Deus. Quando nós não somos guiados pelo Espírito, nós não somos guiados e nós não fazemos a vontade de Deus. Então, como nos encher do Espírito? Como ter esse canal aberto para que o Espírito Santo ele seja proeminente na nossa vida, ele seja uma pessoa que tem atuação na nossa vida, né? O apóstolo Paulo vai dizer aqui a maneira que nós podemos fazer isso. Versículo 19. Falando entre vós, né, ele cita 4 verbos. Primeiro, falando. Segundo, cantando e louvando. Terceiro, dando alguma coisa. Quarto, sujeitando-vos. Como nós podemos nos encher do Espírito? Quando nós temos atitudes verdadeiras de cristãos. Foi o que nós começamos a dizer no início dessa palavra. Nós dissemos que nós precisamos estar atentos ao nosso procedimento. Nós precisamos ser sábios. E talvez nos dias maus em que estamos vivendo, nós não estejamos sendo sábios. E não estamos aproveitando as oportunidades para nos encher do Espírito. Nós estamos nos enchendo de más notícias. Nós estamos nos enchendo dos problemas que nós estamos vendo aí. Nós estamos nos enchendo das estatísticas de morte do coronavírus. Nós estamos nos enchendo dos problemas econômicos que virão pós-coronavírus. Nós estamos nos enchendo dessas coisas. E nós estamos nos enchendo de entulho. E todos esses entulhos, queridos, não farão com que nós vivamos uma vida no Espírito. Nós viveremos uma vida carnal. Nós viveremos uma vida de medo, nós viveremos uma vida inconstante, nós viveremos uma vida longe de Deus. Mas para nós nos enchermos do Espírito, precisamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha, querido, como é importante. Por que o apóstolo Paulo disse? Fale entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque essas coisas edificarão a nossa vida, nos fortalecerão, nos encherão da presença de Deus, farão com que nós possamos enxergar no prisma de Deus, com os óculos de Deus, toda essa realidade desse mundo. Nós vamos enxergar dessa maneira. E mesmo em dias maus, Deus abre portas. E mesmo em dias maus, o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido. O irmão Carlos, um irmão que é do Ministério da Intercessão, em um dos momentos em que nós estivemos orando nesses dias, ele disse assim, olha, quando os dias são maus, lembre-se de que Deus é bom. Sabe? Como nós podemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tomando a Bíblia como a nossa regra de fé. E não apenas isso, lendo a Bíblia, lendo os Salmos, eu quero te desafiar a ler o livro de Salmos.
Alguns irmãos têm acompanhado aí, eu tenho feito alguns vídeos, lendo os salmos e cantando músicas inspiradas nos temas dos livros de salmos. Como isso edifica a nossa vida, sabe? Não seja portador de más notícias. Seja portador das boas notícias. É isso que nós precisamos entender. Nos encher do Espírito Santo é nós levarmos as boas notícias. Que ainda existe um Deus que salva, que liberta, que cura. Vamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu te desafio. Comece a ler o livro de Salmos. Seja edificado pela palavra de Deus. Segundo, cantando e louvando ao Senhor no coração. Sabe, querido, aproveite esse tempo para abrir a sua boca para louvar. Louvar a Deus. Deus é merecedor do nosso louvor. Independente dos tempos, independente da realidade, independente da condição em que nós vivemos. Deus é merecedor do nosso louvor. Então vamos adorá-lo. Vamos cantar e louvar ao seu nome. Porque o seu nome é santo. E o Salmo diz que o Senhor é Deus. E o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Louve ao Senhor. Terceira maneira de nos enchermos nesse tempo de dias maus. Dando graças a Deus por tudo. Será que nós podemos dar graças a Deus hoje? Na condição em que nós estamos vivendo hoje. A realidade que nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que de fato nós podemos dar graças a Deus por tudo que nós estamos vivendo na nossa vida? E saber que mesmo nesses dias maus, talvez nós estejamos vivendo dias maus e nós estamos. E nós continuaremos vivendo, porque essa é a realidade em que nós vivemos nesse mundo. Mas será que nós podemos olhar para o alto? Será que nós podemos crer que Deus, Ele é poderoso? E nós, a despeito daquilo que Deus faça ou deixe de fazer, nós possamos de fato dar graças a Deus por tudo? Será que nós estamos dispostos a morrer numa fornalha e dar graças a Deus por isso? Será que nós estamos dispostos, assim como Daniel, a ser jogados na cova dos leões e não negar a nossa fé a despeito de todas as dificuldades que porventura nós venhamos passar? Será que nós estamos dispostos a dar graças a Deus e a não negar o nome do Senhor? Porventura, se estivermos passando por perseguições, assim como os nossos irmãos missionários da igreja perseguida, que estão no campo missionário, estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, mas eles não têm negado a sua fé e têm dito: Deus é bom. E eles têm dado graças a Deus por tudo, em meio às perseguições, em meio às aflições, em meio às dificuldades que se levantam nesses dias maus. Será que nós temos condição de dar graças a Deus por isso? E eu quero te dizer, esse é o kairós de Deus para nós. E o kairós de Deus para nós é dar graça. Deus tem nos dado essa oportunidade hoje para nós aprendermos a sermos uma igreja que dá graça independente da condição, independente da realidade, independente das circunstâncias. Que sempre exista nos nossos lábios um louvor que engrandeça e que glorifique ao nome do Senhor. Independente da realidade, independente das circunstâncias, independente da condição, nosso Deus seja louvado, nosso Deus seja engrandecido, nosso Deus seja exaltado. Essas são atitudes de homens e de mulheres cheios do Espírito. Essas são atitudes de verdadeiramente homens e mulheres que têm vivido essa sabedoria de Deus. E são cheios do Espírito. E declaram isso com a sua boca. E com as suas atitudes. E a última.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, queridos, nós precisamos entender que igreja, nós não podemos viver igreja sozinhos. Igreja é corpo. Igreja são pessoas que se reúnem com o propósito de honrar a Cristo como Senhor e Salvador e fazer seu nome conhecido por meio do Evangelho. E quando nós entendemos isso e nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, de fato nós estamos tendo procedimento de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo. Então, para nós concluirmos essa mensagem, será que nesses dias maus nós estamos aproveitando o Kairos de Deus, nos enchendo do Espírito Santo, a fim de conhecermos a sua vontade? Talvez a resposta de alguns seja sim, mas talvez a nossa resposta nessa noite seja não. Então eu queria desafiar você e a mim, irmãos, nessa noite, você que me assiste aí pela primeira vez, talvez a mensagem do Evangelho está chegando na sua casa hoje. E eu quero te desafiar para que você aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, porque talvez você não terá outra oportunidade. Muitas vezes as oportunidades passam na nossa frente e o apóstolo Paulo está dizendo assim: aproveite a oportunidade. E talvez a oportunidade está passando na sua frente agora. E você não pode deixar essa oportunidade passar. Eu quero te desafiar a entregar a sua vida para Jesus. Reconheça Ele como o único e suficiente Salvador. E talvez você que já entregou a sua vida e reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, busque viver como Jesus viveu. Busque conhecer a sua palavra. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. Busque conhecer as palavras de Jesus, imite a Jesus Cristo. E aproveite essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, nesses dias que são maus, para nos enchermos. E certamente nós seremos transformados. E esse Kairos de Deus que tem vindo sobre nós, fará mudanças profundas na nossa vida. E nós não seremos mais os mesmos. E nós poderemos, de alguma maneira, conhecer a vontade do Senhor e sermos homens e mulheres sábios, que agem da maneira correta, como verdadeiros cristãos. A boca declara aquilo que nós cremos e nós vivemos aquilo que de fato nós temos falado. Sabe, querido, que você guarde essa mensagem no seu coração e compartilhe essa semente com outras pessoas. Esse é o tempo de nós fazermos isso. E eu quero fechar aqui essa mensagem com uma oração, que você possa aí fechar os seus olhos. E eu vou orar por você. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu ouvi essa mensagem e eu entendi que o Senhor está me dando uma oportunidade hoje de poder entregar a minha vida, de reconhecer que a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Assim como aquelas pessoas que estavam em Israel não aproveitaram a oportunidade da visitação de Jesus, talvez eu esteja vivendo assim, mas hoje eu ouvi essa palavra e eu entendi que o Senhor está me dando uma oportunidade, nesses dias que são maus, para eu voltar o meu coração, me entregar na sua presença e me render totalmente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eu possa viver assim como foi compartilhado nessa palavra, que eu busque conhecer a sua vontade e que eu busque me encher do teu Espírito para que eu possa ter um comportamento de um verdadeiro cristão sobre a face desta terra e possa ser um portador dessas boas notícias
para os meus familiares, para os meus parentes, para os meus amigos. Essa é a minha oração que eu te faço, entregando a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você que a sua vida já é salva pelo Senhor Jesus, aproveite essas oportunidades e seja um portador das boas notícias. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Enquanto nós estamos vendo na mídia, na televisão, só más notícias, que nós, como verdadeiros cristãos, possamos ser portadores das boas notícias. Amém? Glória a Deus. Para nós finalizarmos aqui, só vou dar alguns recados aos irmãos. Nós temos orado todos os dias às 18 horas. O Ministério de Intercessão dessa igreja tem orado todos os dias às 18 horas. Pelos motivos que nós estamos colocando aí na tela. Pelos missionários, profissionais da saúde, famílias que estão em confinamento, pessoas que estão infectadas, pelas autoridades para tomarem as melhores decisões, pelos cientistas e pela economia. Nós temos visto os milagres do Senhor. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Nós temos crido e o Senhor tem agido e tem feito grandes coisas, né, em nosso meio. Em especial, algumas pessoas pelo qual nós oramos que tinham pegado o coronavírus, né? E nós já temos ouvido relatos de que essas pessoas já estão bem, já estão nas suas casas, e nós louvamos, porque o Senhor é aquele que responde à oração do justo. Também nós gostaríamos de lembrar aos irmãos, você que está aí nesse período de confinamento, se você está passando por qualquer dificuldade, se você está sozinho e você está precisando de um apoio, de uma oração e de uma ajuda, nós vamos deixar aqui na tela o telefone do WhatsApp da intercessão. Você pode mandar a sua mensagem e certamente você será muito edificado. Lembrando aos irmãos também, todas as quartas-feiras nós temos feito a live de oração da nossa igreja. Então, eu vou deixar aqui no card a última live que nós fizemos de oração, para que você possa acompanhar e ser abençoado. Lembrar aos irmãos também que o Ministério de Jovens tem gravado vídeos para abençoar os jovens, aí vídeos de 15 minutos que eles estão intitulando de EBD Pocket. Todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem uma mensagem para abençoar aí a vida de um jovem. Se você conhece algum jovem, né, compartilha esse vídeo. Eu vou deixar no card aqui a playlist da EBD Pocket que tem sido gravada e tem sido muito bênção. Também lembrar aos irmãos que nós temos feito a EBD online aos domingos, 9 horas da manhã. E se você perdeu a EBD de hoje, eu vou deixar aqui também no card a EBD para que você possa acompanhar e ser abençoado. Para nós finalizarmos, importante nós lembrarmos aqui todos os canais de comunicação da nossa igreja, como nós estamos aí nos reunindo de forma virtual. Alguns irmãos têm se reunido em grupos de células via aplicativos virtuais. Continue fazendo isso, né? É o tempo em que nós temos. Grupos de oração, nós temos sido muito abençoados nesse tempo por conta disso, tá? Então, que você fique atento aí aos canais de comunicação da nossa igreja, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp aqui da comunicação da nossa igreja, o YouTube, onde nós temos transmitido todo esse conteúdo, e nós gostaríamos de pedir uma ajuda sua. Nós queremos usar esse conteúdo, esse material, como você está na sua casa com a sua família, para que nós possamos ter acesso a essas fotos de vocês cultuando no seu culto doméstico, junto com a gente, nas nossas transmissões. Nós vamos disponibilizar para vocês 2 hashtags. A primeira é Ibabe Sorocaba Online, e a segunda é A Igreja Não Para. Então, que você possa bater uma foto aí na sua casa, compartilha na sua rede social e use essas 2 hashtags. E o Ministério de Comunicação dessa igreja vai estar coletando todo esse material. E em tempo futuro nós utilizaremos isso nas nossas mídias de comunicação. Para nós finalizarmos aqui, nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Nós vamos deixar aqui na tela os dados bancários da nossa igreja. E eu queria convidar o pastor Tiago para vir aqui, e ele vai orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas.
e depois ele já vai nos despedir. E eu me despeço aqui aos irmãos e que Deus abençoe muito a sua vida. Amém? Amém, amados. Que você possa estar no seu coração, assim como a palavra diz, que nós possamos dar com alegria no nosso coração, não com peso ou por obrigação, mas com alegria. Que você decida nesse momento de contribuir aquilo que o Senhor propôs no seu coração com essa alegria, para que nós possamos continuar avançando, mantendo toda a estrutura que a igreja tem e precisa ser mantida nesse tempo de dificuldades também. Eu peço que você feche os teus olhos nesse momento e que nós possamos tomar nas nossas mãos aí, se você está com o seu dízimo em mãos, se de repente você for fazer o depósito via conta bancária, você tome nas tuas mãos aí o propósito, feche as tuas mãos, põe as tuas mãos no teu coração para que nós possamos orar nesse momento, amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada dizimista, por cada ofertante que nesse momento está colocando a tua oferta diante do Senhor, se propondo a continuar abençoando a tua casa, Pai. Esse recurso é exatamente para isso, Pai, para poder manter a estrutura, para manter aquilo que nós precisamos zelar nesse momento, que por mais que não estejamos utilizando como igreja, estamos aqui gravando, Pai, os cultos, estamos aqui, Pai, fornecendo esse material para que os irmãos possam ser abençoados. Então, que em nome de Jesus, todo aquele que está ofertando nesse momento, sinta, Pai, o teu poder, Pai, tocando no seu coração. Pai, que aquele que não pode ofertar nesse momento seja abençoado pelo Senhor, que o Senhor prepare a condição para que ele possa também contribuir com a tua obra. E, Pai, que todo recurso que seja arrecadado, Pai, seja mesmo, Pai, utilizado, Pai, empenhado, com o intuito de ganhar almas para o Senhor, de suprir, Pai, as necessidades da tua casa, Pai, assim como a tua palavra diz, para que haja mantimento na casa do Senhor. Abençoe cada vida, Pai, que está participando nesse momento, todo aquele que quer, Senhor, mas que ainda por virtude de alguma necessidade não pode, Senhor, participar dos dízimos e das ofertas, e que nós possamos nos encontrar, Senhor, guardados e abençoados pelo Senhor. Em o nome de Jesus. Nós também queremos, nesse momento, encerrar esse culto. Queremos pedir ao Senhor que a bênção seja estendida sobre cada um de nós e que nós possamos continuar sendo guardados pelo Senhor, livrados de todo mal, porque cremos que Deus é poderoso para fazer e nos livrar de todo mal que tem assolado esse mundo nesse momento. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor derrame da tua graça, Senhor, sobre cada irmão que tem sido abençoado através desses vídeos, sobre cada pessoa que está nos assistindo nesse momento através da internet, que o Senhor derrame do teu poder e do teu Espírito Santo, que essa semana que se inicia agora seja, Pai, repleta do teu Espírito Santo, que nós possamos sentir o teu poder e o teu toque, guardando as nossas vidas e nos conduzindo. Abençoe, Pai, todos aqueles que estão nos assistindo, abençoe, Pai, aqueles alvos que foram direcionados aqui de oração, e que nós possamos juntos, Pai, como igreja do Senhor, mesmo que conectados via internet, Pai, estar em um só coração, sentindo a tua presença e a tua unção nos tocando. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada irmão, Pai, abençoe os pastores e líderes da tua igreja, Senhor. Abençoe os ministérios e que seja uma semana de graça e bênção em o nome de Jesus. Nós nos despedimos assim em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.